eu falo, cara, isso aí depende muito realmente da dieta e do que o teu nutricionista vai traçar de planejamento. Então o mais importante é você olhar o aminograma. Fala pessoal, depois de todos os nossos vídeos aí de suplementação, né, cafeína, creatina, betalanina e vários recursos ergogênicos, nós tivemos muito pedido aí, muita solicitação de falar um pouco mais sobre o Whey Protein, que é uma suplementação bem comum aí, tanto para iniciantes, a pessoa mais avançada. Então hoje, se prepare, você vai aprender tudo sobre o Whey Protein. Então antes de começar esse vídeo, deixe seu like, compartilhe aí com todo mundo que você conhece e tem interesse no assunto, ative o sininho das notificações. Outro vídeo. Fala pessoal, então para poder entender um pouquinho o que é o Whey Protein, a gente tem que entender qual é a ideia, para que foi feito o Whey Protein, né? Então qual é o conceito disso tudo. O Whey Protein nada mais é que é a proteína do soro do leite, né? Liofilizado. Então a gente pega o leite, tira o soro e transforma em pó, pelo processo que a gente chama de liofilização. E aí, pelo processo de industrialização, acaba adicionando alguns aditivos, né, que dá o sabor, enfim, a composição do whey de forma geral. E uma outra particularidade também que é importante falar, que no whey protein você tem todos os aminoácidos essenciais. São aqueles aminoácidos que o seu corpo não é capaz de produzir, que você consegue através da sua alimentação. Então, se você consegue ter um aporte dessa proteína de alto valor biológico, você consegue suprir as suas necessidades. E aí você fica se perguntando, então, Rômulo, cara, tem muito whey protein no mercado, qual whey protein escolher? Whey protein concentrado, hidrolisado, isolado, 3W, isolado com concentrado, hidrolisado com isolado. Então, enfim, é muita informação. E a gente vai tentar trazer para esse vídeo tudo que você precisa saber sobre o Whey Protein, escolher o Whey Protein de acordo com a sua necessidade. É até interessante falar um pouco desse assunto, porque tem tanto whey, tanta classificação, né, tanta coisa que está surgindo, essa parte aí de indústria, de suplementação, coisa que está crescendo, mundo fitness, né, que a gente acaba realmente, a pessoa às vezes está comprando ali hipercalórico, só porque tem uma quantidade ali legal de proteína, ele acha que está tomando Whey Protein. E não é, daqui a pouco o Romulo vai falar melhor aí sobre as classificações do Whey Protein e vocês vão ver que tem realmente um padrão a ser seguido ali para realmente ser um Whey Protein. Outra coisa também é falar que a própria tradução do Whey é soro do leite, né? Então Whey Protein é proteína do soro do leite. Então a gente vê muito no mercado aí Whey Protein de carne, Whey Protein vegetal. Na verdade seriam outros tipos de proteína e não Whey Protein. O Whey Protein é do leite. Isso é bem interessante que você falou, Denis, porque às vezes eu tenho um paciente no consultório que antes de vir para a consulta já compra um Whey Protein, por exemplo. Achando que está comprando um Whey Protein, ele comprou um hipercalórico. Porque às vezes na composição tem muito mais carboidrato do que proteína de fato. Então será que aquilo ali é um Whey Protein? Não é um suplemento hipercalórico no lugar, por exemplo, de Whey Protein? Então esse é um ponto interessante. Então falando um pouco mais sobre as particularidades do Whey, a gente tem várias formas de apresentação. A gente tem um concentrado, né, que por sua vez ele pode ter resíduos de carboidrato, ele pode ter resíduos, por exemplo, traços de gordura, e que pela legislação deve conter de 25% até 89% de proteína. Então você comumente vê essas marcas hoje no mercado com whey 80%. É um whey concentrado, ele tem lactose na composição, ele pode ter gordura na composição, e a gente tem que levar em consideração para uma pessoa, por exemplo, que tem uma intolerância à lactose, esse tipo de whey não seria interessante consumir, porque ele vai ter traços de lactose, e como você não tem enzima para fazer a digestão, pode gerar um desconforto, gerar gases, então não é algo interessante para você que está querendo consumir o whey protein. Um outro tipo também, que hoje vende bastante até, é o whey protein isolado, que por definição ele pode conter até 95% da sua composição de proteína, mas quase exclusivamente não tem carboidrato na sua composição. Então a gente tira a quantidade de lactose, pode ter um resíduo de gordura ali, mas em essência tem isolado a proteína. Então, por exemplo, um paciente que tem uma intolerância à lactose já pode se beneficiar com o uso, por exemplo, de um whey protein isolado, por ele não ter lactose na composição. Porém, um paciente que tem uma sensibilidade, né, que tem uma alergia à proteína do leite de vaca, não é ideal também consumir nem, por exemplo, o whey protein concentrado e nem o whey protein isolado, porque a proteína está na composição mais bruta delas, vamos dizer assim. E a última forma de apresentação é o whey protein hidrolisado. Então, eu vou dar um exemplo para você aqui. Pega um colar de pérola. Agora, imagina que esse colar de pérolas tem a função de ser um colar de fato. Então, a proteína só tem função quando todos os aminoácidos estão juntos. Então, cada pérola dessa daí é um aminoácido. Então, tem histidina, metionina, lisina, enfim, vanila. Então, cada aminoácido desse junto forma uma proteína. Então, o hidrolisado é como se pegasse esse colar e quebrasse em várias pérolas. Então, você fica mais
disponível no teu intestino para absorção. Então você não depende de nenhuma enzima para fazer a desassociação, por exemplo, dessa proteína, por já estar com aminoácido livre na corrente sanguínea. E, por exemplo, o whey protein hidrolisado, ele já é indicado para uma pessoa, para um paciente que tem, por exemplo, uma sensibilidade ou uma alergia à proteína do leite de vaca. É que por ele ter aminoácidos livres na corrente sanguínea, ele acaba sendo hipoalergênico. Então, por exemplo, um paciente com uma sensibilidade ou uma alergia à proteína de vaca pode, por exemplo, tomar o whey protein hidrolisado, que não tem problema nenhum. Então, resumindo, não tem intolerância à lactose, não tem alergia, cara, pode usar o concentrado sem problema nenhum. Pode jogar até dentro do leite e misturar para tomar, né? Isso a gente vai falar daqui a pouco. O whey protein isolado, então pelo pessoal que tem intolerância à lactose aí, já é mais indicado. O concentrado pode realmente ter alguns efeitos colaterais, é mais indicado o isolado ou o próprio hidrolisado. Sim. Mas não tem necessidade de ser hidrolisado. E a galera que tem realmente alergia, aí já está mais indicado o hidrolisado, e aí é bom evitar o isolado e o concentrado. E uma outra questão também que é importante falar é que existem outras formas, não vem muito ao vídeo aqui, mas, por exemplo, na proteína de origem vegetal, o paciente que tem uma alergia à proteína de leite de vaca pode se beneficiar com o uso da proteína de origem vegetal, né? Que ali vai ter a lentilha do arroz, por exemplo, tem a semente de abóbora, então não vai ter, né, proteína ali do soro do leite que pode se beneficiar com o uso, por exemplo. Até mesmo esse de proteína da carne, então carnívoro, esse outra forma de apresentação de proteínas liofilizadas. Então agora vamos saber escolher o nosso whey protein. Então a primeira coisa eu já falei, cara, individualidade de cada um em relação à alergia, intolerância à lactose. Então agora a dúvida que fica é, como escolher um bom whey protein? É importante que muitas pessoas hoje acabam olhando a quantidade de carboidrato. Isso para mim é o que menos importa, né? Porque 5 gramas de carboidrato ali é irrisório para uma pessoa que não tem intolerância à lactose, por exemplo. Tá? Então 5 gramas não é nada, é 20 calorias. Então o mais importante é você olhar o aminograma. Então vamos lá, o aminograma é cada pérola, é a relação de cada pérola dessa proteína de fato. Então o aminograma a gente tem que olhar primeiro a leucina. A leucina é um aminoácido super importante, é como se fosse o engenheiro da obra, ele que vai ditar o ganho de massa muscular, que vai ter influência no mTOR, enfim, são várias respostas biológicas que acaba gerando. E a leucina, na porção desse whey protein, tem que ter pelo menos 2,5 gramas. Pelo menos, pode ter mais, só não pode ter a menos. Então eu vou colocar para você aqui uma imagem. Então esse aqui é o aminograma, por exemplo, de um whey protein tradicional, em que na porção ele tem 2,5 gramas de quantidade de leucina. Então esse aqui já seria um whey protein bom, de acordo com essa classificação. Uma outra variável importante também a gente relacionar é em questão à quantidade de aminoácidos essenciais desse whey protein. Então, por exemplo, isoleucina, leucina, valina, somando todos esses aminoácidos essenciais, tem que ter pelo menos 11,5 gramas nessa composição, nessa porção. Então, eu vou colocar aqui embaixo todos os aminoácidos essenciais, e aí, você somando todos esses aminoácidos essenciais, tem que ter pelo menos 11,5 gramas nessa porção do whey protein. Ficou um pouco confuso, mas o importante é você saber a individualidade, então você compra um concentrado, um isolado, ou até mesmo hidrolisado, saber pelo menos na porção 2,5 gramas de leucina e somando todos os aminoácidos essenciais tem que estar dando pelo menos 11,5 gramas nessa porção. E aí vem um ponto importantíssimo. Então, às vezes eu oriento um paciente meu a escolher um whey protein e ele vem com uma foto, às vezes mostrando 7,5 gramas de leucina, por exemplo, e fala, Romulo, isso aqui tem até demais. Tem que tomar muita atenção no rótulo, que às vezes o fabricante coloca o aminograma em 100 gramas do alimento. Então você não vai consumir 100 gramas de whey protein. Talvez uma porção tem 30 gramas, 40 gramas de whey protein. Então você vai consumir a porção. O interessante é falar que tudo que eu falei é na porção. Então geralmente em 30 ou em 40 gramas. Então 2,5 de leucina, 11,5 gramas de aminoácidos essenciais na porção do alimento e não em 100 gramas. Então, para quem que é destinado o whey protein? Qual o objetivo que a pessoa tem ao usar o whey protein? Inclusive eu atendo vários pacientes que no final da consulta perguntam, né, mas doutor, eu tenho que usar o whey protein? Eu sempre falo, cara, isso aí depende muito realmente da dieta e do que o teu nutricionista vai traçar de planejamento. Porque, cara, consome a quantidade de proteína ali do dia, não consome, tem dificuldade em algum horário do dia ou não tem, consegue fazer várias refeições, isso aí varia muito. Isso aí já é um trabalho mais realmente nutricional e não da parte médica. Mas o whey protein não tem uma indicação clássica, né? Como os suplementos de recursos ergogênicos, não tem nada disso. Tem mais a ver realmente com a parte dietética. Então, pessoas que têm o objetivo de ganhar massa, o whey protein cabe? Pô, muito bem. E pessoas que têm o objetivo de perder peso? Também. Né? Então tem
O whey realmente é uma coisa bem flexível, tem mais a ver com a dieta da pessoa. O whey protein, por exemplo, muita gente às vezes que quer perder peso fica com medo de tomar whey, né, por achar que vai engordar, alguma coisa do tipo. Cara, o whey protein concentrado, às vezes é indicado para a pessoa que quer perder peso por dar saciedade. Então a pessoa às vezes, ao invés de ficar muito tempo sem comer, né, sem se alimentar, porque está na correria do dia a dia, às vezes faz um whey protein concentrado, dá uma certa saciedade, bate o nível de proteína dela ali, já que ela está numa dieta hipocalórica para perda de peso, fica mais fácil dela perder massa muscular, então ela tende a segurar mais isso. E, cara, cabe muito bem, então não tem que ficar com medo de engordar com whey protein. Isso é bem interessante, Denis, você tá falando, porque as pessoas hoje têm esse preconceito, né? Fala, pô, Rômulo, o whey protein é porque ganha peso, então eu quero perder, eu tenho que consumir realmente o whey protein? Então, assim, a pessoa tem que consumir proteína diária. Então a gente tem uma recomendação, que a recomendação é pelo menos 1,2 gramas de proteína por quilo de peso dia. Então, às vezes, você faz um café da manhã, você consegue colocar um ovo. O almoço, você consegue botar uma carne. No jantar também, e o lanche. Então, você não vai botar proteína nesse lanche? Às vezes você está aqui no consultório trabalhando, né? Você almoça meio-dia, sei lá, você vai jantar só 8 horas da noite, porque eu tô aqui pra caramba, eu não vou abrir um pote de frango, por exemplo, com batata doce na frente do meu paciente. Por exemplo, um shake de whey protein eu consigo tomar e eu consigo bater a meta de proteína. Então, mesmo meu objetivo sendo perda de peso, eu preciso ingerir proteína. Então, se você não consegue comer frango, peixe, carne, ovo, né, você pode usar o whey protein sem problema nenhum. Essa dica do whey protein concentrado é muito legal justamente pela quantidade de resíduos que ele tem. Então, se 80% ele é de proteína, 20% ele tem um pouco de carboidrato, tem um pouco de gordura, que é diferente, por exemplo, do isolado, que tem 95% de proteína, né? Então, isso é interessante para você que está buscando rendimento, está buscando ganho de massa muscular e também perda de gordura com a manutenção de massa muscular. Se o seu consumo de proteína é baixo no dia, pode cursar nesse emagrecimento com a perda de massa muscular também. Então, o whey protein é indicado para muitas pessoas. Se você consegue atingir proteína diário sem o whey protein, perfeito, você não precisa usar o whey protein. Mas a maioria das pessoas, né, que tem uma rotina um pouco mais agitada, tem uma demanda do trabalho maior, o whey protein entra assim como uma facilidade, como uma praticidade do dia a dia. Então uma coisa comum aí de quem toma whey protein, né, normalmente a galera que já entra na academia agora já compra um whey protein, acha que o whey protein realmente vai melhorar na performance em si. São vários conceitos aí que a gente tem que pôr nisso, né? Primeira coisa, não faz sentido, a pessoa não tem nenhuma dieta, não tem noção de cálculo, não tem noção de caloria que faz na dieta e já tá tomando whey protein. Cara, por que e pra quê? Será que realmente tá ajudando? Outra coisa que o pessoal confunde, o whey pós-treino, né? Leva a garrafinha pra academia, já sai batendo a shakeira lá. Cara, o whey pós-treino aí é um conceito muito assim, nutrient time, né? A gente fala janela anabólica pós-treino, que faz uma absorção melhor ali, às vezes de aminoácido. Mas o quanto isso vai influenciar na hipertrofia, né, a gente já sabe, o Rômulo já falou disso aqui em outros vídeos, no fracionamento diário, né, na dieta que o cara tem, não só proteína, mas com todo o aporte dele energético durante o dia, é muito mais importante do que só focar realmente no pós-treino. Inclusive, o que a gente vê de recomendação assim, bem simples, é que realmente a gente tem que fazer uma alimentação com proteína pré-treino, dependendo da quantidade de massa muscular que o cara tenha, né, que faz um cálculo de proteína, mas seja whey ou seja qualquer outra proteína, e uma suplementação pós-treino ali, ou uma ingestão pós-treino de proteína, não necessariamente whey protein. E, cara, janela anabólica é uma coisa realmente que é muito controversa ainda, né? Não tem nenhum estudo que prova que, cara, o cara que faz whey protein na primeira 1h30, 2 horas, que na teoria essa janela anabólica teria mais benefícios. Agora, a gente sabe que o cara que erra o dia todo a dieta, só toma whey protein depois, a pessoa que faz tudo certinho e não toma whey protein vai ter mais resultado que ela. Isso tá engraçado você falar, Denis, isso tá enraizado nas pessoas irem pra academia e jogam aquele shake, né, de whey protein, o cara não sai do treino, já sacode lá, vê se o músculo tá grande, né, e toma ali o whey protein de fato. Pô, às vezes você vai chegar em casa, você vai almoçar, então você treinou, sei lá, 11h30, meio-dia, você vai almoçar 1 hora. Pô, se no teu almoço vai ter ali proteína de origem vegetal ou proteína de origem animal. Então você vai comer um arroz, um feijão, às vezes você come uma carne, um frango. E aí você pode usar esse whey protein em outro momento, né? Os estudos mostram já que se você consumir 0,6 gramas de proteína por quilo de peso, passou disso, tu já não tem mais eficiência absortiva. Então se você usa carne no teu almoço mais whey protein, bem provavelmente já passou da recomendação e não vai te fazer benefício nenhum. Mas, por exemplo, então eu tenho 9 horas e vou almoçar só 2 horas da tarde. Poxa, se ficar esse tempo todo, né, sem proteína, pode impactar um pouco pela questão desse nutrient time, né, que é o tempo do nutriente, essa janela anabólica. Então, às vezes, você usar ali um whey protein, acaba sendo interessante de fato. Então, as pessoas hoje
vê muita mídia sobre o Whey Protein, acha que vai ser milagroso no ganho de massa muscular, mas o fracionamento, né, seria muito mais interessante do que o momento pós-treino de fato. Não, só complementando o que para mim faz sentido, é a pessoa realmente ter um treino legal, ter uma dieta legal, tá toda regulada, e aí, de acordo com a individualidade de cada um, né, o momento de correria do dia a dia, o momento que malha, quem malha de manhã, por exemplo, como você falou, realmente vai aproveitar a janela anabólica, fazer uma refeição, treino de 9 horas da manhã, acorda ali 6, 7 horas, dentro de 3, 4 horas antes do treino, fazer uma refeição com proteína, dentro de 3 horas depois ali, até 2 horas, fazer uma refeição com proteína também. Aí se não puder fazer uma refeição, tá na correria, ou então o almoço é só, 2 horas da tarde, cara, faz realmente o Whey Protein, a gente não tá falando pra não usar, né? Só que as pessoas usam de uma forma banalizada, por marketing mesmo, ou então por ver um amiguinho usando, todo mundo ali usando. Não tem muito sentido para quem não tá com uma dieta, a pessoa tá usando dando tiro no escuro, a pessoa nem sabe se aquilo vai funcionar. Na maioria das vezes até vai, porque a maioria das pessoas realmente não batem nem a meta proteica, então eles reduzem esse erro ali de não saber nem quanto estão consumindo de proteína no dia. Outra coisa interessante também falar em relação a essa parte do Nutrient Time, muita gente já falou, não, é bem famoso isso, né? Vamos botar um carboidrato junto com, tipo, a maltodextrina e tal, junto com o Whey Protein, porque aumenta a absorção. Já fizeram um estudo que era para avaliar ali o balanço proteico muscular em relação a ingerir 25 gramas de proteína, de Whey Protein, e 50 gramas de maltodextrina, ou sem ingerir maltodextrina, e o resultado foi realmente o mesmo, não teve aumento. A gente sabe que esse aumento aí as pessoas falam que é porque o carboidrato talvez aumentaria um pouco a insulina, e essa insulina realmente ela faz uma ação positiva ali para essa síntese, né, muscular e tal. Só que o próprio Whey Protein ali já acaba fazendo um pouco isso. Então não teve muita diferença para quem fez carboidrato ou não. Então, mas, cara, é muito detalhe do detalhe. É isso que a gente tenta passar também. Então, Romulo, como que eu vou consumir Whey Protein? Vou beber com água? Cara, você pode tomar com água, com leite, com fruta, com shake, com receitinha fit. Você pode fazer Whey Protein de várias formas, né? O Luiz aqui, por exemplo, toma com iogurte. E o que, Luiz? Como você toma? Com iogurte e com fruta. E com fruta. Então, fica bom. Isso é uma possibilidade também de você usar, por exemplo. Então, assim, tem várias formas de preparo. Só que preste atenção. Foca aqui em mim agora. Então, você comprou um Whey Protein isolado ou um Whey Protein hidrolisado, quer gastar dinheiro, aí você vai lá e mistura com leite e mistura com fruta. Se você comprou um Whey Protein isolado, você está tirando a lactose, por exemplo, desse Whey Protein. Se você mistura com leite, não faz sentido. Compra um Whey Protein concentrado. Ou compra, por exemplo, um Whey 3W, que é uma mistura dos 3 tipos de proteína, por exemplo. Se você comprar um Whey Protein hidrolisado, é pior ainda, por exemplo, você misturar com leite. Então, toma só cuidado na hora de você comprar. Não vai pelo seu coleguinha que comprou um Whey Protein isolado, que é melhor por causa disso, absorção. Na verdade, não, tá? Essa particularidade do isolado, hidrolisado e o concentrado é mais por questão de digestibilidade mesmo. Um é sem lactose, o outro a proteína mais disponível. Então, pensa nisso. Então, Rômulo, não tenho intolerância nenhuma, não tenho sensibilidade nenhuma. Compro concentrado, mistura com leite, com banana, não tem problema nenhum, fica até mais gostoso, mistura com iogurte, por exemplo, que o nosso querido Luiz aqui está usando. Se você vai comprar, tem uma intolerância? Compra o isolado, compra o hidrolisado, enfim, mas não mistura, que não faz sentido nenhum. Tá, então, que o resumo do que o Romulo quis dizer aí é, cara, você vai comprar um whey hidrolisado, que é o whey, vamos botar, mais refinado, que teve mais trabalho para se chegar naquela qualidade ali, né, de aminoácidos. Cara, você vai pegar aquilo e vai jogar dentro do leite. E, cara, é proteína do soro do leite. Você tirou aquilo, refinou, não sei o que, e vai jogar dentro do leite. Não, faz isso realmente concentrado, não tem problema nenhum. Pode fazer? Cara, você pode fazer o que você quiser, mas o custo-benefício não compensa. Seria a mesma coisa que você estaria perdendo dinheiro no final das contas. Né? Que você poderia estar investindo, por exemplo, numa década. Então você estaria perdendo dinheiro, né? Então é uma coisa realmente que não vale a pena. Pessoal, o vídeo fica por aqui, então acredito que você ficou com alguma dúvida, talvez. Se você for com alguma dúvida, deixe pra gente aqui nos comentários. É super importante seu feedback pra gente, ou então chama a gente no direct, não tem problema nenhum, a gente tem respondido por lá também. Curtir esse vídeo aqui é muito importante pra gente, pra divulgação do nosso canal, compartilha e também se inscreva no nosso canal. Beijo do Nutri. A gente vai fazer o vídeo de resposta.
Como tá assim coluninha aqui? Tá bonito? Tá bom? Então tá. Só o densamento torto ali, mas... Não tá muito ruim, não. Não tá muito ruim, só tá ruim. Vambora. Tudo sobre o Whey Protein. Pô, tá me gritão, mano. Eu falei, mano, na rua. Não, mandei um super pai que você vai aprender hoje. Tudo. Como é que é? Protein. Hoje eu sou seu espectador. Namora o cara, por favor. Aqui, você fica muito perdido quando você não tá falando. Ele fica olhando pra Ele câmera. não sabe pra onde ele olha, ele não sabe o que ele faz, filho. Botou aí, Dante? Não tem? Porra, caquete dupla. É que por ele ter, né, os aminoácidos livres, ele acaba sendo livres. Vai. Quem sou eu? Então eu vou te fazer uma pergunta agora, irmão. Então, Romulo, Quem sou eu? depois dessa aula, Grande mestre. Me responda. Bota o filme Sou eu aí. que enrolo os vídeos. Você parou de filmar? já voltei já, 15 segundos. Vai. Olha. Olha ele, tava demorando. Dança. A dança da mãozinha e no final. Dança. Mas é porque, cara, a gente gravou acho que uns 7 vídeos de 4 minutos. Nesses, Não, pô, mas tem um você fala fazendo muito pouco, cara. É muito pouco. É? Muito pouco. No, o Romulo, normalmente os vídeos, nossos vídeos tem 30 minutos e 15 é você falando atualmente. Vai tomar Vai. Ou de modo geral, pra gravar ele. Tá gravando já. De modo geral. É, você Finaliza o vídeo. chegou pra caralho. Finaliza o vídeo. Olha pra mim. Vai. Chama na. Close. Chama no close. Isso. Puxa o final lá. Tá. Já tem. Vamos lá. Bora. Fala, pessoal. Não, fala isso. Vamos lá.